saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo está passando tão rápido, né? O tempo está correndo e a gente percebe que mal a gente acorda, o dia acaba. E isso a gente percebe também entre amigos, gente do bate-papo ali, entre família, entre amigos. E todos percebem, têm a mesma sensibilidade de que o tempo está correndo muito rápido. E é que o que a palavra de Deus fala do tempo, desse tempo tão resumido, parece que está resumido, o tempo está correndo, né? O mês, o dia e o ano voando, já estamos chegando já em julho. O que está acontecendo? Então vamos entender primeiro o que diz a palavra de Deus na Bíblia. Mas para isso nós temos que pegar o princípio, né? O que Deus diz sobre os dias ruins. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Feixes aquela colheita que eles botam no ombro, né? Sobre o ombro. Os feixes de colheita de cana. Isso aí são os feixes, né? Isso você vai encontrar no Salmo 126, do 5 ao 6. Até os tempos mais difíceis passam, a alegria de Deus sempre vence. Até os dias mais difíceis passam, mas a alegria de Deus sempre vence. Então isso me faz lembrar aquele versículo que fala: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. E vamos entender o que é Kairos, ou Kairos de Deus. Agora que nós vamos entrar no assunto do Kairos. Para nós da língua portuguesa é Kairos, né? Então, Kairos, que em português escrevemos Kairos, tinha para os gregos o significado de momento certo ou momento oportuno. É uma ocasião indeterminada no tempo em que algo especial acontece. A palavra é usada em teologia para descrever o tempo de Deus. Então você está no Kairos. Se você ainda não conseguiu, espere um pouquinho, porque a própria palavra de Deus, que eu creio em Deus, eu vivo isso, eu vivi e vivo as coisas de Deus, o Kairos, o tempo certo, o tempo de Deus. Tudo há um tempo determinado. Se lembra que quando Jesus fala que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo, e esse tempo, Kairos, é o tempo que na teologia se conhece como tempo de Deus. Eu não falei há pouco que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos seguindo aqui falando para chegarmos a um entendimento sobre esse tempo, né? Já conhecemos Kairos, que é o tempo de Deus. Deus dá determinado tempo e nós vivemos o tempo. Você tem o tempo cronológico no nosso pulso, né? Para quem usa, nós estamos envolvidos no tempo. No tempo nós nascemos, crescemos, envelhecemos e perecemos. Tudo no seu tempo cronológico, no seu tempo. As pessoas adquirem o quê? Idade com o passar do tempo. Mas tem o tempo de Deus, que é as suas vitórias, suas conquistas, o Kairos, que quer dizer o tempo de Deus. O texto de Provérbio 22, 6, na versão Almeida revisada, está assim traduzido: ensina a criança no caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em Eclesiastes 3 explica que há momento de alegria e de tristeza, de surpresa e de desilusão, de sucesso, de fracasso. As coisas mudam, as coisas passam. Nada fica para sempre. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Aí você pega em Mateus 24, 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Abreviados aquele tempo. Nós estamos falando aqui da ocasião de Kairos, que é o tempo de Deus. Então você nota que até mesmo em Mateus, no livro de Mateus, tem o tempo, né, da abreviação. Se o tempo não teria sido abreviado, eles não se salvaria, né? Então, o que são os eleitos? Os eleitos, segundo a Bíblia, era Jacó, filho de Isaac, Jafé. Mas a diferença entre os eleitos e os escolhidos, você quer saber se você é eleito ou escolhido? Os eleitos são os santos, são os puros, são os selecionados. Esses são os eleitos. Mas você é um escolhido. Eu tenho certeza, eu tenho fé, eu tenho total convicção que você que está me assistindo é um escolhido. Por quê? Porque a própria palavra fala. A diferença entre os eleitos e os escolhidos, né? O escolhido é aprovado, selecionado, aclamado, aplaudido. Já o eleito é tido como santo, proclamado, designado e predestinado. Então, se Deus porque você tem a vitória, você tem a graça, você chegou até onde está nesse momento, porque você é um escolhido, você é um escolhido. Por quê? Porque você não está na sarjeta, você não está na lama, você não está no canto da amargura, da miséria. Você, graças a Deus, chegou aonde chegou, porque você é um escolhido. Não vamos fazer confusão do escolhido e do eleito. O eleito é diferente, ele tem uma questão direta, né? Como a pessoa que é designada, predestinada, proclamado santo. E já o escolhido, não vou repetir, você é aquele que é selecionado, aclamado, né? Aplaudido por Deus, agrada a Deus. Então você é um escolhido. Vamos continuar falando sobre a profecia, capítulo 24 do livro de Mateus, que relata os fatos que irão proceder o fim dos tempos. Um destes relatos afirma que os dias seriam abreviados, isto é, ficariam mais curtos. Isso significa que quando entramos nos momentos finais, o tempo começou a correr. Além de uma profecia bíblica, isso tem algum amparo na ciência? De fato, alguns fenômenos da natureza podem colaborar para que o tempo voe diante de nossos olhos, como o terremoto que atingiu o Japão em 2011, quem não se lembra, né? E que ultrapassou 9,1 na escala Richter. Pode-se observar um movimento incomum das placas tectônicas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo no propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. Em Mateus 24:14, fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em Mateus 24:3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e
em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Então, preste atenção, que eu não vou prosseguir porque aqui eu não quero dar aqui estudo bíblico, mas eu quero falar aqui do Kairos, que nós estamos envolvidos dentro dessa questão Kairos, que é o tempo de Deus. Chegará o tempo de Deus, como você, um escolhido, né? Um aplaudido de Deus, a sua graça. Tenha fé que Deus vai te dar a sua bênção como um escolhido. O escolhido, como o aplaudido, né? Como o aclamado, né? E você agrada a Deus fazendo as boas obras, tendo um coração bom, pessoas que cuidam dos animais, cuidam dos idosos, né? Faz o dever de casa perfeitamente. Pecado todos nós temos, mas aquilo que agrada aos olhos de Deus, porque a própria palavra de Deus fala que a oração de um justo muito pode em seu favor. Porque Deus contempla a pessoa que é honesta, que é justa, que é bondosa, caridosa, que faz o bem ao próximo, que ajuda o próximo, que não é avarento, que não tem amor ao dinheiro, porque a própria palavra de Deus fala: aquele que amar o dinheiro nunca se fartará dele. Você vê aí os nossos políticos, nossos governadores, os que sacam, né, aquilo indevido do povo, que trabalhador, sofredor, né, do suor. Ali tem naquele dinheiro de arrecadação muitas mortes, muitas pessoas que falecem e nem sequer chegam a se aposentar, morrem trabalhando. E esse dinheiro é subtraído arbitrariamente para os seus meros prazeres. E quanto mais eles roubam, mais eles querem, não se fartam. E enganam as pessoas. Então essas pessoas vão prestar conta, não tenha dúvida. A questão não está na terra, porque a própria palavra vem falando que tudo aqui é passageiro, o tempo passa rápido, e essas pessoas corruptas, elas estão envelhecidas, envelhecendo cada vez mais. E quando chegar lá no juízo, eles vão pagar muito caro, eles vão pagar com a pena máxima, que é ir para o inferno. Essa é a questão daqueles que roubam. Eu estou falando aqui do ladrão, porque a Bíblia fala que o ladrão, o mal, o diabo, ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. Então, fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o tempo de Deus, Kairos, ele dará a você, a mim e a todos aqueles que são escolhidos a sua devida graça, como aquela colheita. Quem planta chorando, com lágrimas, colhem com cânticos, com alegria.